fã-clube. Hoje vamos falar de stan. O que é o stan? O stan ele é uma mistura de stalker com fã, né? E ele tem esse nome por causa daquela música do Eminem. Sim, aquela música que conta a história de um cara que era mas tão fã do Eminem que se matou porque o Eminem não respondeu às cartas dele. E não, esse fã nunca existiu, foi o Eminem que inventou essa história numa puta egotrip do caralho. O Eminem, ele inventou o seu próprio stan, muito antes da Carla Zambelli, não sei se vocês lembram, mas ela esqueceu de trocar o perfil na hora de se autoelogiar no seu próprio post. Então, ela primeiro postou que não conseguia dormir por causa de dores no corpo, e ela mesma comentou logo abaixo: força e muita força, você é a nossa representante. Eu adorei isso, esse conceito dela ser representante dela, tá? Da admiradora dela e de outras pessoas, porque nossa, são muitas pessoas. Meu nome é Legião, ela já diz, está na Bíblia. O hospital disse, inclusive, que ela não estava com Covid, tá? Mas ela disse que estava. E parece que alguma pessoa está mentindo, mas não, porque as duas coisas são possíveis. A Carla pode estar com Covid, mas a Zambelli não. Tudo é possível. No Twitter, as contas de Stan ficaram conhecidas por atacar os críticos que ousam dizer qualquer coisa negativa sobre seus ídolos. Os Stans da Ariana Grande, por exemplo, pediu que o seu ex-namorado cometesse suicídio depois que a relação acabou. Já os Stans da Beyoncé ameaçaram de morte uma moça que ousou falar com Jay-Z por cima da cantora. E claramente os Stans escolheram errado. Pela foto, quem estava desejando o Jay-Z era o marido da moça, percebam só. Apesar dessa vocação lúgubre, os Stans costumam ter nomes bem divertidos. Os da Beyoncé são os Beehive, os da Lady Gaga são os Little Monster e os da Boca Rosa, sim, são os Boquetes. Não fui eu que inventei, foi assim que ela os batizou. Eu achei esse nome bem gozado. Foi difícil de engolir para mim. O Stan, em suma, ele é aquilo que a Luana Piovani chama de talifã, que são todos os fãs que não são os 3 milhões de fãs dela. Eu queria dizer que eu tenho um orgulho do cacete de vocês, meus 3 milhões, que são 3 milhas de pessoas inteligentes, coerentes, bem posicionadas, já um tanto quanto bem-sucedidas, e não um bando de, enfim, adolescentes, pentelhos, talifãs. Eu gosto muito que ela tem 3 milhões de fãs bem-sucedidos. E dá um monte de coisa. Acho que você tem que, para ser fã do Luana Piovani, você tem que ter uma comprovação de renda, um DARF, tem que apresentar antecedentes criminais, tá? Tem que ter um nada consta. Tem gente, inclusive, que está estudando para concurso, tem amigos que estão sumidos há um tempo. O que é? Por que você está estudando? É para passar para seguidor da Luana. Dificílimo. Mas por que essa introdução falando de fãs? Porque hoje a gente vai falar do maior conta de stan do governo Bolsonaro, que é a meca dos bolsominions, é o QG da Bolsa Army, que é ela, a Secretaria de Comunicação, a SECOM. Sim, já faz tempo que a SECOM se comporta como um fã-clube composto por adolescentes de 15 anos, por talifãs, como diria Luana Piovani. Como nesse post de Facebook, que começa com "Ele não para!" e ainda emenda com "Mesmo de repouso, o presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou 4 novas leis." Uau! Mesmo de repouso, ele conseguiu assinar 4 papéis. Meu Deus, que história de superação. É uma conta, é um fandom, na verdade, se organizou e que é chamada de SECOM. Nesse outro post, a SECOM jura que a presidência da República sumiu das páginas de escândalos de corrupção. SECOM, você conta ou eu conto? A diferença fundamental da SECOM para outros stans é que a SECOM ela é remunerada e quem paga é você. Sim, é isso mesmo. Bolsonaro até fingiu que você ia pagar menos que os outros governos. No início de 2019, foi anunciado que a SECOM passaria a estar vinculada à Secretaria de Governo do General Santos Cruz e que seu orçamento cairia quase pela metade, indo para 150 milhões de reais. Só que desde então, Bolsonaro não parou de tentar aumentar esse orçamento. Só em março e abril desse ano, a SECOM gastou 10 milhões de reais para divulgar uma imagem positiva do governo no Brasil e no exterior. Depois, em maio, a SECOM tentou aprovar a liberação de mais 325 milhões de reais para aplacar a crise de imagem do presidente. E ainda tiveram coragem de propor tirar quase 90 milhões do Bolsa Família para aplicar na publicidade do governo. A SECOM do Bolsonaro é tipo roupa do AliExpress. Você vê, tá R$5, né? R$5, mas o frete sai 70, então não tá valendo. Já o Santos Cruz, no início do mandato de Bolsonaro, dizia que a SECOM serviria para dar informação de qualidade pelo bem público e que não atuaria por um projeto de poder. E talvez seja por isso que o Santos Cruz não durou nem 6 meses, né? O general acabou sendo demitido em junho de 2019,
depois de muita fritura do Olavo de Carvalho e seus Olavetes, que é o seu fã-clube, né, o Olavo chamava ele de Santos Cruzes no Twitter. E eu acho engraçado que o Olavo adora trocadilho com o nome dos outros, trocar umas letras do nome e ficar zoando os outros, sendo que o nome dele é Olavo de Carvalho. Ao lado de um caralho, eu levo o cintaralho. Tem tantas possibilidades. E aquele e-mail que todos nós já recebemos, né? Enlarde meu caralho. É um nome que você não pode exatamente fazer tipo de brincadeira com os outros, Olavo. No meio do processo de fritura de Santos Cruz, o comando da SECOM foi passado para o Fábio Weingarten, né, um empresário paulista que tinha apoio tanto do Olavo quanto do Carlos Bolsonaro. E que parece muito uma criança que vestiu o terno do pai e está sempre prestes a chorar. Parece sempre ter alguém gritando com ele. Engole o choro, moleque! Engole, para de chorar! Ele... desculpa. Todas as vozes dele ele tá assim, cara. Parece muito que ele tá falando assim, não, eu não vou mais... Tá bom, desculpa, não vou mais postar essas coisas. Desculpa, eu entrei na sua conta, mas eu vou parar de mexer no seu tweet. O Olavo, tinha que chamar ele de Fábio Kindergarten, na minha opinião, pelo menos. Depois de assumir a SECOM, o Fabinho Weingarten deu várias entrevistas dizendo que a gestão dele usaria critérios técnicos na distribuição da publicidade do governo. Olha só o que ele disse em maio de 2019. Como não tem vídeo, eu vou ler com a voz que eu imagino que ele tem. O governo tem que falar com todo mundo e investir em todo mundo. Nós não trabalhamos com nenhum preconceito e viés. Bem, pois a primeira questão da Secretaria de Comunicação do Weingarten é que ela passou a não se comunicar muito, já que não costuma atender os pedidos da imprensa. É mais uma secretaria da introspecção. Muito rapidamente, o Weingarten começou a tratar a SECOM como uma conta de stan, né? Inclusive no seu lado meio macabro da coisa. O secretário adquiriu o hábito de pedir a cabeça de jornalistas que dessem notícia desfavorável ao governo. Em outubro de 2019, ele pediu que anunciantes boicotassem a Folha de São Paulo, depois que o jornal publicou uma reportagem sobre as candidaturas laranjas do PSL em 2018. Ele também já ficou puto com uma nota do Guilherme Amado e pediu um boicote aos anunciantes do Grupo Globo por causa da nota. Detalhe, a nota apenas dizia que ele tinha sido abençoado no Rio Jordão por um pastor evangélico, sendo que ele foi mesmo abençoado no Rio Jordão por um pastor evangélico, mas talvez ele não queira que as pessoas saibam que ele foi abençoado no Rio Jordão por um pastor evangélico. Talvez fosse a foto de camiseta molhada, né? Que você não entende direito se ele está tentando encontrar Jesus ou um sabonete da banheira do Gugu. Fiquei na dúvida. Fábio também foi apontado na imprensa como responsável por articular a medida provisória que desobrigou as empresas a publicarem nos jornais seus balanços financeiros, o que foi lido como uma vingança, né, do Bolsonaro para limitar a receita dos veículos de comunicação. A MP foi editada dias depois do jornal Valor Econômico publicar uma reportagem negativa sobre o Carluxo, e o presidente então anunciou a nova medida dizendo: eu espero que o Valor Econômico sobreviva. Detalhe, a matéria apenas dizia que o Carlos estava despachando no Planalto e cobrando que os ministros defendessem o pai. E o Carlos estava mesmo despachando do Planalto e cobrando que os ministros defendessem o pai, mas talvez ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava despachando do Planalto e cobrando que os ministros defendessem o pai. Para piorar, o Weingarten, que lá no começo tinha dito que trabalharia com todo mundo, sem preconceitos, passou a beneficiar enormemente as emissoras favoráveis ao governo. Uma instrução normativa de 2018 determina que as verbas de publicidade sejam distribuídas de acordo com a audiência de cada emissora. As com mais audiência são as que recebem mais dinheiro. Mas a SECOM do Bolsonaro ignorou a instrução e emissoras como Record e SBT receberam cada uma quase o dobro da verba da Globo, a líder da audiência. Sim, a SECOM virou uma espécie de ministério da A Fazenda. A maioria da verba pública gasta na Record, por exemplo, foi para promover a reforma da Previdência, a campanha mais cara já realizada desde a posse de Bolsonaro, com mais de 70 milhões de reais. Só para ações na emissora de Edir Macedo, a SECOM desembolsou cerca de 11 milhões de reais. Deve ser por isso que rolou até uma série no Jornal da Record mostrando como a reforma da Previdência tirou países europeus da crise. O rombo da Previdência só aumenta. Especialistas apontam que, em no máximo 5 anos, será impossível para o governo pagar as aposentadorias para 37 milhões de brasileiros. A situação não é exclusiva do Brasil. Até os países ricos tiveram que fazer reforma da Previdência. Enfrentaram resistência, mas corrigiram as falhas para garantir a aposentadoria do futuro. Percebam que ela disse garantir a aposentadoria do futuro e não no futuro.
O que faz todo sentido, né? Porque o futuro está se aposentando. Foi o futuro que desistiu de trabalhar. O futuro foi morar em Portugal. É isso que aconteceu, vamos ser sinceros. E se em 2019 já era difícil divulgar coisas positivas do governo, sem fazer um malabarismo com a realidade, com a chegada do coronavírus, a SECOM ela passou a fazer publicações ainda mais bizarras. Logo no início da pandemia, eles lançaram uma campanha que dizia que o Brasil não podia parar. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar. Sim, parece um Game of Thrones da Record. Para quem acha que o Brasil acabou, não acabou. Ele só foi para a Record. É isso que aconteceu. Eu curto muito bem essa trilha. Você não sabe se morreu ou entrou no mundo verde. Você fica naquela dúvida, o que está acontecendo aqui? Mas enfim, o Brasil não podia parar, não é? Mas a campanha parou, por ordem da justiça. O Planalto teve que deletar as publicações depois que uma liminar suspendeu a campanha. E aí, o Planalto ainda alegou que não tinha divulgado nada, que não era uma peça oficial. Assim, foi meu computador que editou, colocou a logo do governo no final, postou sem querer na conta oficial, mas, sabe, não fui eu, foi minha arroba. Ou como diz o ditado, arroba mais faz. Também no início da pandemia, a SECOM passou a veicular um tal de placar da vida, que divulgava o número de pessoas recuperadas da Covid. Sim, para combater a imprensa que só fala das pessoas mortas, essa energia pesada, falando de morte. Não fala das pessoas que se recuperaram. Isso equivale a divulgar, né, que o Brasil não perdeu de 7-1 da Alemanha. A imprensa diz isso porque ela fica muito focada nessa coisa de gol. Ninguém fala que a gente ganhou de 7-5 nos escanteios. Que no quesito cartão amarelo estava 1-0 pra gente. A SECOM, ela passou a publicar um montão de desinformações. Ela usou o Twitter para defender a cloroquina, no momento. No outro, defendeu que ninguém é obrigado a tomar vacina, repetindo uma fala do presidente num evento. Só que o próprio Bolsonaro sancionou uma lei que permite a vacinação compulsória para enfrentar a pandemia, o que mostra que ele realmente ele não para ler as coisas que assina. Para além das informações não confiáveis, a SECOM também começou a postar umas peças publicitárias muito zoadas. Por exemplo, essa campanha sobre as realizações do governo, onde o presidente conversa com alguns de seus eleitores. Alô, presidente. Aqui é Maria Eulina de Penaforte. Eu queria saber como é que está o projeto de transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará. Olá, dona Mariolina. Aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Que bom falar com a senhora. Presidente, aqui é Francisco Valmar, da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Alguma notícia boa pra gente, presidente? Alô, seu Francisco Valmar. O nosso ministro Marinho estará aí nessa semana inaugurando uma estação de VLT e anunciando mais 75 milhões para ampliar o serviço de trens urbanos, ok? Você não conhecia esse Francisco de algum lugar? Então, ele me parecia muito familiar, eu não sabia de onde. Será que é meu vizinho? Eu fiquei me perguntando. Eu lembrei que não, eu conheço ele daquele outro vídeo da SECOM, o que dizia que o Brasil não pode parar. Sim, ele estava lá naquelas fotos. Será que esse cara está sequestrado dentro do Planalto, fazendo vídeos para a SECOM? Não! Sabe quem é ele? Ele é uma imagem que eles compraram no banco de imagens. Não existe nenhum Francisco Valmar, nem Dona Maria Eulina. A SECOM inventou esses nomes e pegou essas fotos de banco de imagem. Não tinha nenhuma pessoa de verdade no Brasil inteiro querendo conversar com o presidente. Será que o Bolsonaro está se tornando uma espécie de uma nova Carla Zambelli? Que nem o padrinho de casamento quer mais falar com ela? Tadinha. Não bastasse as campanhas constrangedoras, a SECOM ainda está às voltas com fortes indícios de corrupção do Fábio Weingarten. Fábio é investigado por escolher a empresa FW Comunicação e Marketing para receber dinheiro de TVs e agências de publicidade. FW, você não conhece? É o quê? É Fashion Week? É de onde esse FW? É Volkswagen? Não. Fábio Weingarten mesmo, por acaso. Tá? A empresa do chefe da SECOM mantém contratos com pelo menos 5 clientes que receberam recursos do governo federal, entre elas emissoras Band e Record,
cuja participação no bolo da publicidade federal cresceu durante o primeiro ano da gestão de Bolsonaro. Sim, ele fez a Zambelli e fez negócio consigo mesmo. Tipo Chaves comprando churros, lembra? Ele comprava. Quer dinheiro, Fábio? Quero, Fábio. Obrigado, Fábio. Você é nosso representante. Força, força. Acontece que a legislação proíbe integrantes da cúpula do governo de manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetadas por suas decisões. Obviamente, o nome disso é improbidade administrativa. A lei, nesse caso, prevê penalidade como a demissão do agente público. Mas isso, claro, será no tempo das leis. Lei é um negócio ultrapassado. É um conceito que já foi, é tipo coquetel de camarão. Tipo brie com damasco. Já foi. Saudade de brie com damasco, aliás. Além das emissoras, a empresa de Weingarten também presta serviços a agências de publicidade que atendem contas do governo. Artplan, Nova SB e Propeg. O presidente da Artplan, aliás, é Rodolfo Medina, mais conhecido como filho do dono do Rock in Rio, e a empresa dele virou número 1 em verbas publicitárias da Secom. Ó o desvio. Na época, Weingarten negou irregularidade e disse que se afastou da gestão da empresa antes de assumir o cargo. Mas a Folha mostrou depois, que a agenda oficial revelava que, desde que tinha assumido o cargo, o Weingarten teve pelo menos 67 encontros com representantes e clientes da FW. 20 dessas viagens custeadas parcialmente com dinheiro público. Quer dizer, em qualquer gestão séria era para ele ter entregado o cargo ali. Mas no governo Bolsonaro, em janeiro desse ano, a pressão era grande, para o Weingarten cair, mas ele dizia que não sairia. Aspas. Um presidente que supera uma facada e 3 cirurgias e mesmo assim está governando, saiu vitorioso de uma eleição tão combativa. Que direito que eu tenho de desistir? Que direito que eu tenho? Não é direito que chama, Fábio, é obrigação. Tá? Todo esse esquema de denúncia de corrupção, de mentiras e ataques à imprensa, tudo isso já estava bem constrangedor, mas o governo queria dobrar essa meta. Em junho desse ano, Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, um órgão de Estado responsável pela regulamentação de órgãos de comunicação e toda a infraestrutura do setor. Quem assumiu foi o Fábio Faria, coincidentemente casado com a herdeira do SBT, Patrícia Abravanel. Para justificar o nome de Faria para o cargo, o Bolsonaro disse: vamos ter alguém que não é um profissional do setor, mas que tem um conhecimento, até pela vida que ele tem, junto aí à família do Silvio Santos. Ou seja, vou botar um cara, olha a ideia que eu tive, que não entende da área, mas é casado com a filha de um cara que é da área, que deve entender. Essa é a qualificação do cara, que a profissão dele é genro do Silvio Santos, que é a única coisa que ele não poderia ser para assumir o cargo, justamente pelo conflito de interesse. Enfim, depois que o Ministério das Comunicações foi recriado, a Secom foi para lá, e o Weingarten assumiu como vice-ministro, o segundo cargo mais importante da pasta. Isso foi feito por 2 motivos. Primeiro, porque assim afastaram ele para longe do presidente, e junto com ele todas as denúncias que pesam contra ele. E segundo, porque o Carlos Bolsonaro pediu. Sim, o Carluxo não estava satisfeito com a defesa que a Secom faz do seu pai e queria muito mais. A real é que ele estava de saco cheio dos militares que controlam a Secretaria de Governo. Com a mudança, a Secom ganhou espaço para, aspas, falar à vontade com, aspas, o tom desejado. E também para empregar gente do gabinete do ódio. Inclusive, a ligação da Secom com o gabinete do ódio e toda uma série de blogs e sites que publicam mentiras favoráveis ao governo não é nova. Em janeiro desse ano, por exemplo, foi revelado que o blogueiro Alan dos Santos, do Terça Livre, estava recebendo R$100 mil por mês da Secom para defender o Bolsonaro. Alan é alvo da CPMI das fake news e, no momento, está fora do Brasil. Nessa nova configuração, o Ministério das Comunicações acabou se tornando um super ministério e juntou as funções de um órgão de Estado responsável por toda a infraestrutura de comunicação do país com uma secretaria de governo que trabalha exclusivamente para os interesses do presidente. Bolsonaro está colocando o Ministério das Comunicações para fazer a comunicação dele. Porque essa é só mais uma das formas que o governo Bolsonaro usa para avançar o que é prioridade de qualquer governo autoritário, moldar a imprensa a seu favor, destruir a imprensa que insiste em se manter independente. Nesse ambiente, muitos jornalistas têm, inclusive, relatado um clima de autocensura dentro das próprias redações. E eu sei que parece autocensura, parece besteira, parece uma coisa da Carla Zambelli, jornalista falando consigo mesmo. Não escreve isso não, Renata. Escreve sim, vai tarde demais. Não escreve, eles vão te demitir. Mas é sério, tá? Porque isso acontece mesmo, autocensura, quando o governo está de olho no seu emprego e está pedindo sua cabeça. Enfim,
Não é à toa que o centro dessa estratégia toda é justamente a SECOM, porque esse é o departamento do governo que, em tese, orienta o investimento e a estratégia da publicidade. É o lugar perfeito para o governo esconder o seu verdadeiro projeto de propaganda. E aqui a coisa fica especialmente bem disfarçada, porque no Brasil a maioria das pessoas entende propaganda como sinônimo de publicidade, não é de anúncio. Mas na política, publicidade e propaganda têm sentidos muito diferentes. Publicidade é divulgar, é levar a público, né? É aumentar a visibilidade de uma mensagem. Propaganda é uma técnica de controle e difusão de informação como ferramenta ideológica. Enquanto a publicidade é um instrumento de comunicação, a propaganda é um instrumento de poder. Em regimes autoritários, de qualquer espectro político, ideológico, a propaganda sempre foi fundamental para a manutenção do regime. E os responsáveis pela propaganda sempre foram superministros, que orientam muito mais do que anúncios. Para ter publicidade, basta que o presidente tenha um assessor de imprensa. Não precisa existir uma SECOM, muito menos uma SECOM cujo chefe é o vice-ministro das comunicações. Inclusive, a SECOM nem existia no Brasil até o final dos anos 70. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República foi criada justamente durante a ditadura militar. Em 79, no governo do presidente João Figueiredo, no momento de extinção dos departamentos de censura. A justificativa oficial na época era que o governo tinha um dever cívico de informar sobre seus atos e gastos de verbas públicas, e para isso precisava gastar mais verbas públicas, o que não faz muito sentido, mas tudo bem. Muita gente naquela época temia que a SECOM fosse uma nova artimanha do governo para controlar a comunicação. Havia uma certeza entre os militares de que a imprensa só dava notícia negativa e, ironicamente, a imprensa anunciou com desconfiança o surgimento da SECOM, temendo que o governo estivesse criando justamente mais um órgão de controle e de pressão sobre a imprensa. E dizendo que a criação da SECOM fazia parte da tendência da ditadura em criar meios de realizar relações públicas e propaganda com prejuízo do dever de informar. Numa outra reportagem, o Jornal do Brasil se perguntou se a SECOM não seria um embrião de um Ministério da Informação nazista do Goebbels, dentro do Estado brasileiro. E parece que o jornal estava certo. 40 anos mais tarde, foi exatamente essa vocação que Bolsonaro realizou com sua SECOM, contando para isso com milhões de reais de dinheiro público. Não faz o menor sentido o governo usar verba pública para falar bem de si. A gente não tem que pagar para ver anúncio, nem desse, nem de nenhum governo. Até porque, se tem uma coisa que não está sobrando no Brasil de hoje, é dinheiro. O país tem hoje mais de 13 milhões de desempregados e a fome voltou a assombrar o país. E mesmo assim, Bolsonaro querendo quadriplicar o orçamento da SECOM. Isso não faz o menor sentido. Se quiser falar bem de si mesmo, Bolsonaro pode usar o dinheiro do velho da van, ou do velho do Madeiro, ou, enfim, o nosso não. Afinal, o Brasil não pode pagar. Para financiar uma SECOM que se comporta como estando presidente, o Brasil não pode pagar. Pela compra de fotos de banco de imagem, pelo seu Francisco que nem se chama seu Francisco, para fazer campanha e depois apagar dizendo que não fez campanha. O Brasil não pode pagar. Pelo merchandising de cloroquina, para informar o número de brasileiros que não morre de Covid, o que não faz o menor sentido. O Brasil não pode pagar. Pela amizade do Edir Macedo e pela brodagem do Silvio Santos e da filha do Silvio Santos e do genro do Silvio Santos, o Brasil não pode pagar. Pela pré-campanha do Bolsonaro em 2022, pelas viagens do Fábio Weingarten, pelos tweets ininteligíveis do Carluxo, o Brasil não pode pagar. Por essa trilha sonora infernal de loja de incenso, que parece roubada de uma novela medieval da Rede TV, o Brasil definitivamente não pode pagar. Esse foi o Greg News.